Conversinha ao pé do ouvido de hoje. A Edvirges, ela mandou um e-mail pra gente, já tem até algum tempo, foi no mês de julho, né? Onde ela perguntou aqui se sobre os dias da criação se guardam alguma coisa, alguma correspondência com o oitavo chakra. Oitavo chakra, você sabe que tem escola de yoga por aí que nem sabe da existência de um oitavo chakra. Tem gente querendo alinhar chakra e achando que os chakras são alinhados, e não são. Porque nós estamos divididos em macho e fêmea, homem e mulher, né? Então os chakras são desalinhados também por esse motivo. Agora, os chakras só são alinhados nos ressuscitados. Por exemplo, um adepto, segundo degrau da escada de Jacó, ele tem uma aura verde palha, verde mais clarinha, né? E ele tem todos os chakras dele alinhados. Por quê? Porque é um indivíduo que já venceu o sexo. Ele não precisa subir Kundalini na cabeça dele, porque já subiu há muito tempo atrás, né? Ele não precisa se transformar em gênio, porque ele já é. Ele precisa aprender um monte de coisa, porque é gênio para nós, mas ele tem muita coisa, não tem nada parado no universo. Não existe um ser sequer que recebeu um diploma e pode sentar encostar num barranco e ficar parado. Ele estaria cometendo crime contra a evolução, seja ele de qualquer degrau da escada de Jacó. Pode ser até um planetário, o Ishvara, sei lá. Qualquer um que para está cometendo crime contra a evolução. Porque vida é movimento, evolução é movimento, é enfrentar problema, é isso que está aí. E nada diferente disso que está aqui. Até quanto mais conturbada a situação, melhor. É que o ser humano quer acomodação, é só isso que ele quer. Prazer, uma pinguinha aqui, um cigarrinho lá, uma maconhinha, uma cocaínazinha, sei lá, um som bem alto para acabar com os tímpanos e vai por aí afora. Tem relação, sim, com o oitavo chakra, os dias da criação, porque nós já falamos sobre isso. Vamos considerar, por exemplo, um Mahashohan, ou um grande anjo, né? Que a gente já contou várias vezes aqui, que nós chegamos a ver, por exemplo, o que realmente tá na Lua, o que está no Sol, né? Que seria o arcanjo Micael. Gabriel tem a ver com a Lua, mas num passado muito distante também. E aí você fala, puxa vida, mas peraí, como é que o anjo Gabriel veio anunciar para Maria que ela ia ser mãe de um ser especial? Mas houve isso também. Aí você teria que compreender esse cara de Jacó, entrar na escola iniciática, ficar lá, quem sabe, algumas encarnações para você tentar entender isso. Porque não é fácil de entender mesmo. Nós estamos tratando de coisas que não estão ao nosso alcance. Como é que você vai supor que uma coisa que não está ao seu alcance é assim ou assado? A não ser que você passe pela experiência, né? Então, essa tal escada de Jacó é para ressuscitados. Quando você tiver quase alcançando, ou já tiver alcançado a redenção sua, você vai entender como é que é aquilo lá. Não adianta você que está na primeira série, do primeiro grau, do fundamental lá, e ficar imaginando assim, puxa vida, como é que deve ser um cálculo vetorial, né? Vetores, né? Uma equação biquadrada, como é que funciona isso? Ué, você não sabe nem assinar o nome, você está ainda em Lili gosta de doce. Paulinho também. E aí você passa x2 mais bx mais c, joga na criança lá, ela não vai entender nada. Tem que ter uma sequência lógica, com calma, com paciência, e não com pressa, tudo atabalhoado. É saber ontem o que você deve saber daqui a 2 trilhões de anos, né? Então é preciso ir com calma. Voltando então, houve chance, por exemplo, de eu ver um bichão desse grandão, um anjão desse grande, que é nosso papai cósmico, né? E os gregos chamam esses seres de logos, né? Logos tem um outro sentido além de estudo, tratado, que está no dicionário Aurélio e outros aí. Quer dizer Deus mesmo, logos. O logos terra, Deus terra, né? Mas isso sem acreditar num monte de deuses. Só tem um Deus único e verdadeiro. O resto é tudo auxiliar dele. Mas como esses seres são enormemente mais evoluídos que nós, são nossos papais, geradores, cada um deles exerce a função de supremo arquiteto no momento cósmico. Agora, por exemplo, o supremo arquiteto está sendo aquele que exerce a função Melquisedeque, ou a função Noé como comandante da quarta arca da evolução,
onde foi feita uma aliança com o pessoal da terra e não só com os católicos, né? De mandar Messias aqui para tentar abrir a cabeça de cada vez que ele vem aqui, a gente faz ele sofrer para danar, né? Porque a gente só quer dinheiro, prazer, essas coisinhas todas que o ser humano só pensa nisso, né? Aí você pega um livro, por exemplo, o próprio filme, documentário, O Segredo, é só sobre como alcançar o sucesso na vida, ganhando muitos dólares, né? Sendo muito feliz, sendo um ator de cinema, deixando a barriga sem estria, as perninhas sem estria, tudo bonitinho, né? Aquela coisa de criança que o ser humano sempre faz. Que ele é criança, então ele tem que agir assim. Você saber que você é criança é muito bom, porque você pode agir como criança sem problema. Então, o Carvalho aqui, se me der vontade de jogar bolinha de gude, eu posso simplesmente me abaixar no chão e jogar bolinha de gude sem menor problema. Não vou ficar envergonhado, não, porque eu sou criança, eu sei que eu sou, né? Agora, não pode ficar dando uma de homem, dando uma de adulto, sendo que nós não somos. O ser humano não tem capacidade de escolha adequada ainda. Essa história, a democracia é uma maravilha, porque a gente escolhe. Não sabemos escolher coisa nenhuma, né? Aliás, aquele próprio dito do Júlio César, non ducor duco, tem que ser invertido. Non duco ducor, não conduzo, sou conduzido por forças superiores, por seres superiores. Daí precisar de anjo da guarda, essa coiseira toda que a gente precisa aqui. Ligando, então, feita essa ressalva, vamos ligar o anjo da guarda, o oitavo chakra, esses aí, ó. O que eu disse já várias vezes aqui? Que cada ser enorme desse, ele tem 7 chakras. Porque nós somos a imagem e semelhança dele. Ele é o Logos nosso, ou aquele que nos constrói, que nos propicia a condição de vida, né? Ele é que tem tudo que nós temos. Quer dizer, tudo que está nesse globo terra está em nós, está e algo mais. Então vamos supor, primeiro dia da criação nesse sistema nosso aqui, o chakra raiz desse ser, né, que está ligado ao sexo, né, teve 7 ondas ou rondas de vida, 7 raças cada ronda, e em cada uma dessas raças 7 sub-raças, cada sub-raça tem 7 ramos, cada ramo 7 sub-ramos, cada sub-ramo tem 7 tribos, cada tribo tem 7 famílias e pronto, aí esgotou tudo, né? A Bíblia cristã, por exemplo, só fala em tribo e família, não fala além disso, porque além disso seria do catolicismo esotérico, mesmo assim, sem entrar em muitos detalhes, né? Porque tudo sai dessa mesma fonte que a gente está citando aqui, ó. Ou seja, daquilo que a gente pode chamar de teosofia, de ciência iniciática das idades, ocultismo, toda a mesma coisa, né? Bom, então, vencido esse primeiro globo, esse primeiro chakra, ele entra em descanso. Aliás, a cada ronda ou onda de vida, ele entra em descanso e dorme o mesmo período em que ele ficou. Ele fica em estado letárgico, sei lá, né? O sono paranistipânico é o que se usa mais em escolas iniciáticas. Ele fica em sono paranistipânico, tudo paralisado, a vida paralisada, enquanto ele vai se recuperando para, num outro momento cósmico, num outro Manuantara, como ensina Elena Blavatsky, ele voltar à vida e ter mais 7 raças, 7 sub-raças, aquela coisa toda, cumprindo mais uma ronda. Então faz isso 7 vezes, mais uma vez síntese em cada globo. Essa vez síntese já tem ligação com o 8º chakra, que no ser humano chama-se Vibhuti, né? Aliás, aí passa para o 2º chakra, que é o esplênico, né? Onde você tem todo aquele amontoado de rondas ou ondas de vida de novo, né? Até vencer tudo isso, mas, ora, é um tempo incrivelmente longo para passar tudo isso, passar de um globo para o outro, né? Tem um período de descanso, recuperação do globo, ele volta em seguida, depois volta mais no mesmo tempo que ele passa em atividade, ele passa depois recuperando suas energias, recompondo florestas, águas, etc., aquela coisa toda que nós mesmos, a criação, vai destruindo, né? Aí chega um outro momento cósmico de outro globo, aí vem o globo equivalente ao globo, ao umbigo, né? O chakra umbilical. Desenvolve de novo ali mais 7 raças, mais 7 rondas, cada ronda tem aquele monte de coisa. Aliás, tem uma 8ª ronda síntese, que também dá ligação com o 8º chakra, né? Aí nós vamos para
o chakra cardíaco, que é o caso do ser terra hoje em dia, né? E nesse chakra cardíaco nós estamos na quarta ronda, eis a localização cósmica nossa nesse momento. Nós estamos na quarta ronda e nessa ronda estamos na quinta sub-raça da quinta raça. Pronto, aí ó, localizamos, né? Falta o quê? Falta terminar todas as rondas do chakra cardíaco, ou desse globo. Quer dizer, então esse globo ele vai dormir ainda, termina a vida aqui, ele entra em sono paranispante, depois ele volta, depois ele vai, depois ele volta, depois ele vai, depois ele volta de novo, né? Mas não é reencarnação, é uma espécie de descanso, né? Difícil entender essas coisas. E depois passamos por chakra do pescoço, ou laríngeo. Depois vem o chakra do coronal, o frontal, ou da testa. E depois vem o último coronal, né? Cada um desses tem 7 rondas ou ondas de vida que estabelece relação com o vibhuti desse ser enorme chamado arcanjo também, ou Mahashohan, né? Até que completamos tudo com o chakra coronal. Aí, mais 7 rondas ou onda de vida, cada onda tem tudo aquilo que a gente falou. E quando termina tudo, né, entra em ação o 8º chakra. O 8º chakra, aí o próprio Mahashohan, ele também morre, viu? Ele nasce, cresce, gera vida para todo lado e tal, e morre. Entra em decomposição o corpo dele, as partes físico-físicas, né? Ou pedaços de globos, né? Que a gente chama de planetas, vão depois para um buraco negro, aquilo é reciclado, etc. E quem tem poder para isso faz esse arcanjão enorme ressuscitar num outro ponto do universo, e assim a vida vai sempre se transformando. Bom, então o que resta? Resta esse 8º chakra, que é uma espécie de síntese, né, de tudo que se conseguiu nos globos anteriores. Eu não sei se falei o que você queria ouvir de Virgens, né? Tem mais coisas, né? Mas é bom a gente ficar por aqui, que isso é muito complicado.